Eu invoquei o demônio que dizia ser o anjo Gabriel, e foi nesse momento que eu descobri que ele não era o verdadeiro anjo Gabriel. Esse demônio me ameaçou para não revelar a sua verdadeira identidade ao bruxo idoso, e eu não revelei porque sabia que ele tentaria me matar. Eu vi esse demônio em sua forma original que tinha se transformado na aparência do anjo Gabriel. Eu fiz um grande ritual de invocação do falso anjo Gabriel que saiu de Angola e veio até o Brasil. Eu questionei o demônio, e disse o porquê deixou o bruxo idoso morrer, se era o anjo da guarda dele. Eu disse, o bruxo confiava em você, e o deixou morrer. O falso anjo Gabriel disse, o pacto que você pediu para ele fazer sendo seu mediador no monte foi muito grave, e Lúcifer queria a alma de um dos envolvidos nesse pacto. Eu disse ao falso anjo Gabriel que tinha colocado a minha alma à disposição, e que não era para levar a alma do bruxo idoso. O falso anjo Gabriel, irritado com os meus questionamentos, disse, eu não vou lhe matar agora por causa do pacto que fez com Lúcifer. E ainda revelou que Lúcifer decidiu levar a alma do bruxo idoso e não a minha alma, porque precisava dos meus serviços na terra. Eu disse ao falso anjo Gabriel que queria falar com Lúcifer. Ele me respondeu que eu não podia falar com o mestre. Foi quando eu o questionei dizendo, se eu fiz um pacto com Lúcifer, por que não posso falar com ele? Eu exijo falar com ele agora, ou irei quebrar o pacto. Foi quando o falso anjo Gabriel resolveu chamar Lúcifer. O falso anjo desapareceu diante da minha presença e apareceu um demônio muito estranho. Essa criatura estranha disse, eu sou Lúcifer, e fui eu que fiz o pacto contigo e levei a alma do seu mestre mediador, e agora todos os dons do seu mestre irão passar para você, e dará continuidade ao trabalho que o bruxo deixou. Você tem tudo para se transformar em um bruxo maior do que você já é. Quando o diabo falou isso, eu fiquei com muita ira e disse, Lúcifer, você matou o meu mestre, eu desafio você. Eu já estava com as velas acesas em cima do hexagrama, e o ritual já estava preparado. Eu tentei lançar as minhas flechas pontiagudas que tinha recebido no mundo das trevas. As minhas flechas não saíram para afligir Lúcifer, e ele disse, os seus ataques não funcionam contra mim. Eu sou o seu mestre que fez aliança contigo. O mundo das trevas não aprova as suas magias contra mim que sou rei das trevas. Foi quando o diabo lançou um dardo na minha barriga e senti como se fosse uma agulha entrando no meu rim. Aquele sonho que eu tive vestido de armadura preta e lutando contra o morcego gigante se cumpria naquela batalha que houve. Eu não conseguia vencer o morcego por estar do mesmo lado das trevas. E no sonho o morcego me vencia. E se cumpria com o diabo me vencendo quando desafiei a sua autoridade. O diabo começou a rir de mim e disse, você acreditou que eu seria Lúcifer. Você pensou que Lúcifer iria fazer uma aliança com você, um ser humano pobre e feito de barro. Lúcifer não se rebaixa assim. Ele tem demônios inferiores para fazer os seus pactos nojentos. Eu respondi, Lúcifer, você me enganou. Então aquele pacto era uma farsa. O demônio disse, você não entendeu. Eu não sou Lúcifer. E quem fez o pacto contigo foi eu. Lúcifer disse que não iria se rebaixar fazendo pacto com você. Eu enganei você. E o seu mestre que faleceu acreditou que eu era o Lúcifer. O seu mestre ficou 7 dias subindo ao monte pensando que estava se comunicando com Lúcifer. Lúcifer não pode incorporar em corpos humanos. Ninguém resiste à pressão demoníaca. Eu posso incorporar nas pessoas. Eu entrei no corpo do seu mestre para ungir a sua cabeça. Quando eu ouvi essas palavras fiquei irado e disse, eu não acredito em nenhum pacto nem no pacto de proteção que eu fiz. Todos vocês me enganaram. E também enganaram o meu mestre espiritual que não está vivo para ver que todos vocês são uma farsa. O nosso pacto não valeu. Estou livre de lhe servir. Você não é Lúcifer. É um impostor. O demônio disse, o pacto valeu sim entre nós dois. E a sua alma me pertence. E o pacto não pode ser mais quebrado. Eu olhei para o demônio e disse, em nome de Jesus, eu quebro esse pacto agora. Quando falei isso, o demônio com as suas garras afiadas queria arrancar o meu coração. Eu vi quando o céu se abriu, e um anjo arcanjo de Deus desceu até a minha casa. Aleluia! Deus é tremendo. Ele se importou comigo mesmo sendo um mago. Quando eu disse que o pacto estava quebrado em nome de Jesus, ele me ouviu e mandou seu anjo guerreiro me socorrer. Aquele demônio que para mim era invencível no confronto espiritual, mas para o anjo arcanjo de Deus parecia uma criança indefesa. Eu vi quando o arcanjo pegou a sua espada flamejante e passou na terra. O local pegou fogo e ardeu em brasa. E da sua espada saía raios de fogo. O anjo resplandecia, e a sua espada revestida de fogo brilhava. A libertação que eu queria chegou à minha casa vinda do céu. Deus sabia que no fundo do meu coração eu queria essa libertação. O anjo arcanjo cortou aquele demônio com a sua espada,
e os pedaços daquele demônio se derreteram por causa do fogo da espada. Eu abracei o anjo aliviado que o pesadelo acabou, e do corpo do anjo saiu uma grande unção que envolveu meu corpo, quebrando o jugo pesado que estava sobre mim. Do corpo do anjo saiu virtude que curou a minha alma enferma. O anjo disse que o demônio mentiu para mim e me enganou no pacto, e ainda pediu a minha alma a Deus, mas o seu pedido foi negado. Deus disse que a minha alma não podia entregar, pois sabia que no fundo do meu coração eu não queria mais servir às trevas, e desejava por libertação. E o anjo disse que Deus sondou o meu coração, e viu que eu já havia escolhido o caminho da salvação desde o dia em que eu queria ouvir a voz da libertação da rádio do Davi Miranda, e logo depois tentei ir para a igreja, mas as forças das trevas me impediram. Naquele momento eu já havia escolhido o caminho de Jesus, e o pacto de sangue que fiz com o bruxo idoso impediu que eu escolhesse o caminho da vida. O bruxo idoso me prendeu na magia para eu não servir a Deus. A morte do bruxo foi permitida por Deus, para não me impedir de seguir o caminho de Deus. O nosso pacto de sangue foi quebrado para eu ser livre. Quando o demônio pediu a minha alma, Deus, conhecendo as intenções do meu coração, disse que não iria entregar a minha alma. E o demônio disse que tinha que levar umas das duas almas do pacto do monte. Quando o demônio pediu a minha alma, Jesus negou e disse: essa alma não. Quando o demônio pediu a alma do bruxo idoso, Deus não fez questão, e deixou o demônio levá-lo em meu lugar. O anjo me falou todas essas coisas. Eu perguntei ao anjo se ele era o anjo Miguel ou Gabriel. O anjo disse que não era nenhum dos dois e não falou o seu nome, mas afirmou que se eu permanecer firme e morrer na fé, quando chegar ao céu, ele irá falar o seu nome. O anjo disse que os demais anjos que não foram citados na Bíblia não podem revelar os seus nomes, para que os crentes incrédulos não venham a blasfemar dizendo que é o diabo, porque o nome do anjo não foi revelado na Bíblia, não está escrito como prova. O anjo só falou que é da classe dos anjos arcanjos, e que existem milhões deles que estão guerreando para protegerem os cristãos na terra e salvá-los das armadilhas de Satanás. Essa classe é uma classe de anjos guerreiros que lutam pela justiça divina na terra. E assim como existem classes de muitos demônios, também tem muitas classes de anjos de Deus. E o anjo se despediu de mim. As suas asas tinham pouco mais de 2 metros. Quando o anjo bateu as asas, fez um forte vento e subiu ao céu e desapareceu. Eu me chamo Hélio Silva Ferreira, mas quando eu falei que nenhum crente foi me libertar colocando as suas mãos em minha cabeça para expulsar o demônio, e nenhum deles foram à minha casa pedir para Deus quebrar as correntes que me prendiam, Deus teve misericórdia e enviou o seu anjo para fazer esse trabalho. Os anjos também são ministros de Deus e entregam a mensagem santa, e também revelam os mistérios, assim como o anjo Gabriel revelou ao profeta Daniel. E o anjo apareceu na ilha de Patmos e revelou os mistérios ao apóstolo João. O anjo foi enviado por Deus para libertar Paulo e Silas, que estavam presos na cadeia de Roma e ainda estavam acorrentados. O anjo liberta das correntes normais ou correntes espirituais. Eu comecei a falar da minha libertação por meio de um anjo, e o povo começou a me chamar de Hélio dos Anjos. Não tinha homem de Deus na minha vila para fazer isso. E na Bíblia, quando não tinha homens de Deus, ele usou a jumenta para falar com Balaão. Deus usa criança quando não tem profeta. Foi o caso de Jeremias. Quando não tem soldado valente, Deus usou um menino para derrubar Golias. Quando não tem mensageiros na terra, que são os irmãos da igreja, Deus usa os mensageiros do céu, que são os anjos, para falar com o povo. Quando não há servo de Deus para soltar uma alma da prisão espiritual, ele envia o seu anjo. Eu fui liberto por um arcanjo, e me converti por meio de suas palavras. Nunca tinha visto uma pregação cheia de unção igual a que eu vi da boca desse anjo. Uma mensagem poderosa. No outro dia fui para a igreja, e fui à frente do altar aceitar a Jesus. Confessei o que Deus fez em minha vida. É muito difícil